tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar como a doutrina do purgatório me conduziu à Igreja Católica. Há exatamente um ano atrás, em julho de 2020, eu perdi um amigo, uma pessoa bem próxima de mim, que eu amava muito. O nome dele era Jorge e nós nos conhecemos quando eu trabalhava com turismo, embarcado em navios de cruzeiros. Ele era brasileiro e nós nos tornamos muito amigos, muito próximos e inseparáveis. E ele era homossexual, nas condições da morte dele ano passado, ele estava numa fase difícil, ele estava envolvido com drogas, eu não sabia disso, né, usando drogas. E a condição ali da morte dele foi nessa situação, que eu acredito que ele deve ter tido alguma alucinação, ele caiu da varanda. E quando isso aconteceu, Deus já estava falando muito comigo, que eu estava doida atrás do contato dele. Ele havia saído de todas as redes sociais e depois eu vim a saber o que aconteceu. E quando eu soube o que aconteceu, como protestante, ele foi para o inferno. Só que foi um momento ali crucial para o meu despertar, eu diria. Eu comecei a analisar muito pelo envolvimento que eu tinha com ele, né, pelo relacionamento. Eu comecei a pensar muito para onde que a alma dele teria ido. E para mim era inadmissível que a alma dele tivesse ido para o inferno. Porque naqueles dias eu abri a Bíblia, e eu estava bem chorando, de luto, eu abri a Bíblia e caí naquela passagem que Jesus diz: "Você crê em mim? Aquele que crê, ainda que morra, viverá." E Jorge, ele era cristão, ele tinha essa crença muito forte em Jesus, no Senhor Jesus. Eu não sei de que maneira, qual profissão de fé que ele tinha, mas ele estava nas nossas últimas conversas assim com um linguajar muito cristão mesmo, falando muito de Deus e tal. E depois aconteceu isso, né, com ele. E de acordo com a teoria protestante, com a doutrina protestante, só existe céu e inferno. E o momento da morte conta muito para onde que a pessoa vai. Então, assim, sem sombra de dúvida, como todos os protestantes, todos aqueles que têm a mentalidade protestante, diriam que Jorge foi para o inferno. Mas naquela semana que eu soube da morte dele, alguns dias depois, eu tive um sonho com o Senhor Jesus, um sonho muito lindo, e estava no meu outro canal, Fabiane Alves, mas por causa das polêmicas da minha conversão ao catolicismo, estão fechados esses vídeos lá por enquanto. Mais tarde eu reposto. E eu tive aquele sonho com o Senhor Jesus, com a lua de sangue, e eu via tudo isso assim como sinais, que Deus, ele estava falando comigo que não era daquela maneira. Até porque foi um momento que pela primeira vez na minha vida eu parei para analisar o que era essa doutrina do purgatório. Porque eu pensei assim, bom, Jorge era uma pessoa maravilhosa. Ele morreu naquelas condições ali, ele estava usando drogas e tal, ele tinha o fato também de ele ser homossexual e tal, mas é inadmissível que ele tenha ido para o inferno por causa das condições da morte dele, por causa da opção sexual dele, porque ele era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa assim que dificilmente eu acho que eu vou conhecer uma pessoa com um coração daquele tamanho. Ele tinha um coração muito grande, uma pessoa assim diferente, e eu pensava, não, ele não deve ter ido para o inferno, isso é inadmissível, isso é irracional. A Bíblia diz que Deus, ele tem uma justiça divina, perfeita, ele não é como a justiça do homem. Então, como que uma pessoa boa, por causa dessas condições ali do jeito que ele morreu, vai conduzi-lo para o inferno eternamente? Isso não faz o mínimo sentido. Assim como no protestantismo, uma pessoa ruim, ela matou, ela roubou, ela, enfim, fez atrocidades. Se naquele último momento ali que ela está para falecer, ela aceitar Jesus, ela entregar a vida dela para Jesus, entende-se que ela foi salva, apesar de tudo que ela fez. E aquelas pessoas que são boas, que são, têm um coração bom, ajudam o próximo, mas não têm muita fé em Jesus, elas estão condenadas eternamente para o inferno. E foi nesse momento que eu parei, pensei e falei comigo mesma, é impossível, é irracional, é inadmissível. Eu vou estudar a doutrina do purgatório. E eu lembrei que somente a Igreja Católica, né, que fala da doutrina do purgatório. Então, para vocês verem que por mais que eu tenha começado a estudar a Igreja Católica,
quem me acompanhou nos outros vídeos que eu disse que eu comecei a estudar no início desse ano, eu já estava tendo esse despertar ano passado, há um ano atrás, eu já estava tentando entender a doutrina do purgatório. Foi quando eu entendi, que eu percebi que a Igreja Católica ela entende a doutrina do purgatório com embasamento bíblico no livro de 2 Macabeus, que é um livro que com a reforma protestante Lutero tirou. É importante que se diga isso, porque muitas pessoas às vezes são evangélicas, católicas, e elas não conhecem a fé, elas não conhecem de onde que a Bíblia veio, elas não conhecem como que a igreja evangélica ou protestante ela surgiu, né? Muitos nem sabem da reforma protestante, isso é uma coisa que eu sempre soube. Eu vim a perceber, a entender, né, estudando, pesquisando, que no livro que não há no livro protestante, na Bíblia protestante, porque Lutero tirou esses livros, até na verdade nem sei, olha, eu sou bem leiga, eu não sei se foi Lutero que tirou, mas eu acredito que foi ele. Ou pode ser que ele não tenha tirado, mas na frente... em 2 Macabeus 12, 43 ao 46 diz assim: Judas, tendo feito uma coleta, mandou 2.000 dracmas e prata a Jerusalém, para se oferecer um sacrifício pelo pecado. Obra bela e santa, inspirada pela crença na ressurreição. Santo e salutar pensamento de orar pelos mortos. Eis porque ele ofereceu um sacrifício expiatório pelos defuntos, para que fossem livres de seus pecados. E também tem outra passagem várias outras passagens que a Igreja Católica ela se baseia, né, na existência do purgatório, embora essa palavra purgatório não exista dentro da Bíblia. E uma delas está na Bíblia protestante, que diz assim, 1 Coríntios 3, do 12 ao 15. Aquele cuja obra de ouro, prata, pedras preciosas sobre o alicerce resistir, esse receberá sua paga. Aquele, pelo contrário, cuja obra de madeira, feno ou palha for queimada, esse há de sofrer o prejuízo, ele próprio. Porém, poderá salvar-se, mas como que através do fogo. Né? Então, a tradição apostólica entende que é o fogo do purgatório. E eu acho que fui entendendo que fazia todo sentido, até porque isso não existiria da pessoa ser horrível em vida e nos últimos momentos antes da morte aceitar Jesus e ir para o céu, entrar no céu diante da santidade do Senhor. É impossível a pessoa, só porque ela crê em Cristo e as obras dela não serem perfeitas, ela não ter tido aquela santidade mesmo, como os santos da Igreja Católica, pessoas que realmente elas alcançaram, né, um nível de santidade indescritível, e as pessoas, só por elas crerem em Cristo, elas acham que quando elas falecerem, elas vão entrar no reino dos céus, no paraíso, e verem a face de Deus. E realmente é algo bem irracional, bem inadmissível, porque como que uma pessoa imperfeita, como todos nós, por mais que a gente frequente a igreja, que creia na Bíblia, ore e, enfim, né? No caso do protestante é mais a fé, não muitas obras. Mas, por mais que a pessoa tenha muita fé, é impossível, porque ela não é santa. Muitas vezes é uma santidade disfarçada. É que não basta crer em Deus para ver a face de Deus. Isso é muito mais coerente. E eu fui entendendo, né, estudando, e vi que as pessoas elas passam tempos diferentes umas das outras no purgatório, de acordo com as faltas delas. Algumas expiaram já em vida, outras vão expiar mais, vão ter que expiar mais no purgatório. E essa doutrina foi fazendo todo sentido para mim. Inclusive C.S. Lewis, que é um super escritor, assim, os intelectuais aí conhecem ele. Se você não conhece, vale a pena dar uma pesquisada e ler os livros dele. Eu indico porque eu já li e são ótimos. Ele era protestante, mas ele acreditava na doutrina do purgatório. Eu vi a história, né, de alguns santos ou da aparições marianas, que a Nossa Senhora disse, né, lá para os 3 pastorzinhos, que quando eles perguntam de algumas pessoas ali do vilarejo deles, Nossa Senhora responde, e de uma certa pessoa, Nossa Senhora respondeu que ficaria no purgatório até o dia do juízo final. Então, uns vão ficar até o dia do juízo final, outros vão sair antes, e também a possibilidade de você auxiliar essas almas, né, das pessoas queridas que se foram, para que elas saiam antes do purgatório. Então, por exemplo, o padre, ele me instruiu
né, no caso do Jorge. Com certeza, eu acredito que ele está no purgatório, porque no dia que eu soube da morte dele, na noite anterior, eu sonhei com ele. E eu tive, no meu sonho, ele apareceu, tipo, em pingas, ele tava todo suado, ele tava desconfortável na roupa dele, assim, eu lembro que ele tava com uma calça preta. E eu não acho que é o espírito dele, gente, eu acho que foi um sonho que Deus me mostrou a situação da alma dele. Nada de espiritismo, eu já fui, antes de eu ser protestante, eu fui católica barra kardecista e eu, assim, vejo o kardecismo como uma abominação, eu não concordo, tá? Então é só, eu acho que foi um sonho simbólico que Deus me deu, revelando o estado da alma dele, que ele tava em pinga, suando, ele tava muito desconfortável. E quando eu vi ele, assim, o que eu quis abraçar, ele quis se esquivar de mim, assim, e eu percebi que ele estava muito envergonhado. E existe uma aparição lá, uma santa, que no tempo que eu estava estudando, que o anjo estava explicando a situação da alma do purgatório e eu achei muito parecido, que aquela alma, ela sentia muito frio, a que o anjo explicava, né? Eu vou deixar o nome aqui embaixo da santa e que teve essa visão, essa aparição angélica, e o anjo contou a respeito de alguém que tinha falecido, que eu não lembro, vou pesquisar de novo, vou colocar aqui. E o anjo falou, eu achei muito parecido, gente, muito parecido mesmo. O anjo falou que essa pessoa estava com muito frio ou muito calor e a alma dela estava no estado de vergonha, né? Então eu achei super parecido com aquele sonho que eu tive também na noite anterior à notícia que eu recebi da morte do meu amigo. Então eu acho que ele está no purgatório e o padre me instruiu sim a ajudá-lo, né? Existe essa possibilidade dentro da nossa fé católica de ajudar as almas daqueles que se foram. Não é espiritismo, não é invocar o espírito da pessoa, não é nada disso. Mas, por exemplo, o padre disse que eu poderia oferecer a hóstia, né? Oferecer a hóstia em favor da alma dele. Outra coisa que eu sempre faço, gente, quando eu vou na igreja, na missa, eu acendo uma vela e peço para Deus, eu falo com Deus, eu não estou invocando o espírito, eu peço para Deus, eu acendo uma vela e sempre peço para Deus, para que Deus se lembre da alma dele, para que saia antes do purgatório. E eu queria contar para vocês que realmente, com a morte do meu amigo, de um grande amigo meu, eu vinha questionar para onde a alma dele teria ido, estaria, e realmente todos os caminhos me levaram a Roma, né? Me levou à Igreja Católica, me levou a perceber que ele só poderia estar em um lugar no qual a Igreja Católica que explica, que tem a explicação para esse tipo de alma, né? De situação. E é isso, gente. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.